Eu descobri a arte quando criança. Eu ia brincar, querendo brincar com os cristais da minha mãe, da prateleira dela, de vidro, aquelas taças bonitas. E minha mãe um dia disse, não dá certo não. Quando terminar de fazer o almoço, eu vou ali com você. Aí foi umas mulheres que faziam panela de barro. E quando elas estavam fazendo essa panela de barro, minha mãe fez uma taça bem bonita com argila. Então eu achei lindo aquilo e fiquei observando. Aí eu comecei a ir para lá para fazer os brinquedos que eu queria de argila. Aí passou o tempo, eu comecei a fazer objetos de arte e com argila. Meu pai tinha um comércio e o comércio estava falindo, ele botou eu para trabalhar no comércio. Então eu fiquei trabalhando no comércio. Eu tinha vergonha da prateleira, com aqueles buracos grandes. Aí eu pegava, fazia umas esculturinhas e colocava lá para encher. Não tinha mercadoria, eu colocava para encher a prateleira. Quando enchia a prateleira, tinha uma estrada. O pessoal parava para comprar as coisas e via e começava a comprar minhas esculturas pequenas. E eu continuei vendendo aquilo como se não fosse arte, como fosse objetos mesmo, sem ser arte. Quando eu venho para Natal, aí eu vou para Etferne. Quando eu passava para a educação física, vi um pessoal, um ateliê que era do professor Tomé. Eu pintava a coisa figurativista. Depois eu passei para o hiperrealismo. E do hiperrealismo, eu pintando aqueles quadros, parei um pouco a escultura. Depois eu senti a necessidade de tirar a obra de dentro da pintura, fazer o tridimensional. Aí comecei a fazer instalações, aí fui para Brasília, com Células Esmeralda, no Festival Latino-Americano de Arte, e fiz as minhas primeiras instalações em Brasília. Então eu comecei a fazer as minhas primeiras esculturas efêmeras. Eu entro no grupo chamado Oxente, que era formado eu, Sayonara, Sivone, Cícero Cunha e demais pessoas que podiam agregar esse grupo. Era a base do grupo. A gente fazia arte na rua. E depois eu fui para, que saí da Etferne, eu fui para a universidade, mas lá tinha um teste de aptidão para artes plásticas, educação artística na época. E eu não passei nesse teste de aptidão, fui reprovado por um professor que ainda hoje ele faz parte do quadro da universidade. Eu e Sayonara foi reprovado porque a gente não tinha aptidão para artes plásticas. O que a gente fez? A gente começou a fazer curso de extensão na USP, em São Paulo, em Brasília. A gente ficou fazendo cursos, quando a gente viajava, a gente fazia curso de extensão universitária. E foi num desses cursos que eu encontrei o Células Esmeralda, que eu já citei aqui, e comecei a fazer arte. Aí, logo após eu saio do grupo Oxente, a gente cada um vai para um lado. Aí eu faço minha primeira exposição, que era parabólica, Primavera Secular, que era eu em cima de uma geladeira, tirei o pinguim, botei o pinguim no chão e fiquei nu em cima da geladeira, no lugar do pinguim. Então eu chamei isso de inversão de valores, porque eu estava entrando na galeria, era uma forma de eu me justificar para meus amigos que ficavam me criticando que eu estava entrando na galeria. Eu fiz uma flor de 12 metros, de 17 metros, para uma Bienal, a Bienal de Porto Alegre. Eu fiz uma flor de 17 metros de altura. Essa flor de 17 metros era um reflexo que quando eu era criança eu fui para uma feira, que meu pai tinha um caminhão, e de repente eu vi umas flores bonitas, um jasmim de plástico, que eu não tinha lá na fazenda, então eu vi aquilo, enlouqueci, queria comprar, meu pai não deu dinheiro, porque aquilo era coisa de viado. Andar com flores assim na rua, então ele não deu dinheiro para me comprar. Eu voltei para o carro e os
comecei a cobrar o pessoal que subia no carro do meu pai para adiantar o dinheiro da passagem. Então eu fiquei com o dinheiro da passagem, comprei as flores, meu pai me deu uma surra muito grande para me dispensar as flores, eu peguei, segurei as flores e levei para minha mãe chorando, mas entreguei as flores. 20 anos depois eu me encontro na Bienal de Porto Alegre com uma flor gigante, só quando a obra pronta que eu percebi que era uma daquelas flores. Essa mesma flor, eu fui convidado para ir para Cuba, Havana, porque o pessoal acharam muito lindo. E de repente, o pessoal do governo cubano estava tipo me escondendo, tá entendendo? Porque lá tinha morrido 3 poetas. Fidel tinha mandado fuzilar fazia uns 2 anos, porque eles tentaram fugir. Aí, como tinha 3 pétalas vermelhas, o governo cubano tentou esconder essa flor, aí censurou o meu trabalho. No dia da inauguração, vesti um vestido de noiva e me desloco para o centro do evento com um vestido de noiva. Escondido, fui numa casinha, troquei a roupa, aí venho com esse vestido de noiva, véu e grinalda, distribuindo flores para os ministros, subi no evento. Quando eu vou subindo assim, o público abre, quando o público abre eu entro no evento, aí o segurança abre, eu com um buquê de rosas, em cada rosa vermelha tinha $1 americano. Então eu dei o dólar aos ministros tudinho. A minha obra, nem eu entendo ela, porque eu faço com a intenção e quando ela vai a público, ela tem outras intenções, ela cresce mais do que o que eu digo. Como, por exemplo, essa flor. Eu estava fazendo uma flor porque era primavera e tinha um sentido conceitual. Quando essa mesma flor chega em Havana, ela tem outro sentido conceitual, que até foi vetado, mas eu não quis dizer aquilo. A minha obra diz mais do que o artista, porque eu sou apenas um condutor entre uma ideia e outra ideia. Eu não sou nada. O que eu penso da minha obra é muito pouco, é fraco. Eu sou uma pessoa muito fraca para compreender a minha própria obra. Agora, minha própria obra, eu sou só o condutor. Ela tem uma dimensão que até ela me surpreende. Eu comecei a usar o material reciclado porque na época que eu fazia parte do grupo Oxente, nos anos 80, a gente não tinha o material para comprar, então a gente usava na sucata ou na própria rua, a gente pegava aquele material da rua, aí ia fazendo o trabalho da gente. Então isso aí foi com o hábito meu de trabalhar com esse material reciclado. Quando estou criando a minha obra aqui, eu não penso em fazer uma coisa que não seja executável, não. Eu já vou pensando, eu vou criando e pensando na logística de execução. Essa grandiosidade toda dessa minha obra é para me autoafirmar que eu sou pequeno. Porque o nosso ego, a gente quer ser alguma coisa, a gente quer ser muito importante. Eu faço essas obras gigantescas para dizer, olha, você não é nada. Quando eu concebi as minhas obras em lugares públicos, eu estava de ônibus. Então eu tinha a visão de ônibus, assim, eu vou fazer uma obra aqui, então eu tinha a visão de ônibus, assim, eu criava o Cristo, a Garça, a Guerra e Paz, eu estava num ônibus. Se eu tivesse ficado na universidade, talvez eu tivesse me profissionalizado mais rápido, mas eu tinha um conteúdo artístico menor, porque eu sou muito intuitivo. Então eu acho que eu ser barrado, não ter aptidão, foi um grande passo para mim ser o artista que eu sou, assim, intuitivo, não, o que eu pretendo ser. O meu processo criativo é o querer fazer, o querer realizar hoje. Eu quero fazer hoje, quando eu quero fazer o agora. Eu pretendo fazer o agora, marcar o agora, porque o agora, daqui a pouco é ontem. Então eu vou deixando um rastro de obras, que essas obras, a minha melhor obra vai ser sempre a próxima obra, porque não é disso que eu vivo, é nisso que eu vivo. Eu não vivo disso, é nisso que eu vivo, nesse processo. Eu vivo nesse processo.